Vamos falar agora do combate ao abuso sexual infantil. 2 suspeitos foram presos na Serra. Um deles armazenava no celular imagens compartilhadas na internet envolvendo aí esse crime repugnante, Bruna. Pois é, Vanusa Santana está na área, o outro suspeito estava armado. Ô, Vanusa, você vai falar ao vivo com o delegado que está acompanhando esse caso, né, minha amiga? Bem-vinda aí. Boa tarde a vocês aí no estúdio, boa tarde ao pessoal que nos acompanha de casa. Exatamente, ao meu lado está o delegado Breno Andrade, ele que é o titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Na última semana, 2 pessoas foram presas, 2 homens foram presos aí sob suspeita de estarem ligados aí à exploração e abuso sexual de crianças por meio da internet. Uma dessas pessoas presas é um funcionário público da Prefeitura da Serra, ele tem 54 anos. Eu vou conversar com ele agora. Delegado, muito boa tarde para o senhor. Explica pra gente, na casa desse rapaz, desse funcionário público aí da Serra, foi encontrado evidências de que realmente ele vinha cometendo esse tipo de crime? Boa tarde, Vanusa, boa tarde, Bruna, George, boa tarde a todos. Sim, ao chegarmos ao local, inicialmente ele não quis colaborar com a polícia, ele não quis passar senhas ali dos seus dispositivos eletrônicos. Em função de nós estarmos com um perito da Polícia Técnico-Científica, conseguimos obter êxito em desbloquear o aparelho e visualizamos ali de pronto imagens relacionadas à exploração sexual infantil, vídeos de meninos, de crianças sendo abusadas. Imediatamente foi dada a voz de prisão em flagrante a essa pessoa, ele foi conduzido à unidade policial e foram feitas as medidas de praxe. E também localizamos com ele um indivíduo de 44 anos, irmão dele, na verdade, em posse de uma arma de fogo, uma carabina .38 de calibre permitido. Ele também foi conduzido considerando que a arma estava com ele de forma irregular. Agora, como é que vocês conseguiram saber qual a ligação que eles tinham, ele tinha, no caso desse funcionário público, com essas crianças, esses adolescentes que aparecem nesses vídeos? Nesse caso específico, a gente, num primeiro momento, a gente continua a investigação ainda, mas a gente não conseguiu associar a nenhum parente, a nenhuma criança ali da região. Então, o trabalho da polícia vai continuar porque a gente sabe que ele estava ali armazenando esse tipo de conteúdo, mas o outro lado ali do vídeo também tem uma criança, tem alguma pessoa que foi abusada e explorada sexualmente. E ali foi vítima também de um outro crime, um estupro de vulnerável. Então a gente está verificando isso para ver se de fato é alguma pessoa ali do entorno desse criminoso. Pois é, nessa operação já foram presas 5 pessoas. 2 homens, tinham algum tipo de ligação com as vítimas, né, com essas crianças. É isso justamente que vocês devem investigar, não é isso, delegado? Isso, um desses homens que a gente prendeu aqui na Operação Predador, essa é a 3ª fase, um deles era na verdade pai da criança e o outro tinha um contato ali na vizinhança com essa criança. Então a gente sabe que o pedófilo age da seguinte forma, ele começa às vezes ali armazenando um conteúdo, depois compartilhando o conteúdo, e se ele tiver a oportunidade de ficar sozinho com uma criança, é capaz de ele abusar dessa criança. Isso que a gente tenta evitar investigando eles e fazendo a prisão antes disso acontecer. Óbvio, não é fácil fazer essa identificação, a criança tem que passar por um processo de psicólogo, um atendimento, para saber se de fato está sendo abusada. E cabe dizer, em relação a um dos presos da Operação Predador, na 2ª fase, posteriormente aqui a divulgação, embora a foto dele e o nome não tenha sido divulgado, uma mãe associou a esse indivíduo como ele tivesse abusado de uma criança também, ou seja, uma outra vítima. Infelizmente a gente agora tem essa questão da lei que não permite divulgar a foto e o nome do indivíduo, né? Mesmo às vezes a gente chegando na residência encontrando 1.000, 2.000 fotos e imagens de vídeos dessas pessoas, a gente, para interesse público, a gente não pode divulgar, o que atrapalha a investigação. Mas a polícia está aí para trabalhar e a gente está mostrando serviço com essas operações e vamos continuar realizando. Pois é, esses 2 homens que foram presos na última semana, a justiça acabou aí arbitrando fiança para os 2. O que foi preso com arma foi arbitrado uma fiança de R$ 3.500 e o outro R$ 60 mil. Ele pagou, os 2 pagaram e acabaram sendo liberados, não é isso, delegado? Isso, a gente fixou uma fiança de R$ 60.600, na verdade é a maior fiança que a gente já fixou aqui na unidade policial. Ele pagou essa fiança, ele vai responder, ele não ficou preso, mas ele vai responder pelo crime. Isso aí é até uma crítica que a gente fala também em relação à lei, um crime tão grave quanto esse permitiu o arbitramento de fiança, né? Então, assim, às vezes o criminoso comete essa barbárie e sai primeiro, inclusive, do que os policiais que estão trabalhando na operação da delegacia.
Então, a gente, óbvio, fixa a fiança, a gente tem que fixar um valor que não pode, infelizmente, ser exorbitante, porque a lei fala que ele tem que poder pagar essa fiança, senão, inclusive, a autoridade policial está respondendo, pode responder por um abuso de autoridade. Fica a crítica, mas aí cabe aos legisladores mudarem a lei para tornar a lei mais severa. Muito obrigada, delegado. Um verdadeiro absurdo, né? Um crime desse, né? Dessa magnitude e as pessoas serem liberadas. Volto com vocês aí no estúdio. É aquela coisa, né? A polícia prende, a justiça solta. Fica nesse eterno vai e vem, realmente fica difícil, complicado o trabalho da polícia, assim, combater esse tipo de crime tão grave, né? Vanusa, obrigada aí pelas informações. Agradeça também ao Dr. Breno Andrade.